Na última segunda, participamos de um dos lançamentos mais incríveis do Brasil. Um dos escritórios financeiros de maior sucesso do segmento, lançando o seu rooftop, no Brasil conhecido como terraço. Uma entrevista consagrou o grande sucesso da BlueMetrics Asset, como também da Voga Green Investimentos. Tudo setado para mostrarmos o grande sucesso de 3 empreendedores que resolveram desbravar o mercado financeiro no Centro-Oeste, quebrando o eixo Rio-São Paulo e trazendo muito mais investimento para quem tem força de trabalho no centro do Brasil. Tá começando mais um Cash in Cash, meu Deus do céu. Pedro Paulo, o que a gente fez? Que alegria, estamos aqui na sede mundial do Grupo Voga e da BlueMetrics Asset. Que alegria, Pedrão, para mais um episódio especialíssimo. Mais um episódio especial. Pedro, é uma honra, primeiro, né, eu dizer aqui, tanto pro Thiago como pro Daniel, que honra poder falar com pessoas que construíram algo gigante. O pessoal já viu no vídeo aí. Que lugar maravilhoso esse terraço aqui. Daniel, bem-vindo ao Cash in Cash. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, de conhecer tudo e ouvir de vocês essa história que trouxe vocês até aqui e com certeza vai levar muito mais longe. Bem-vindo, pessoal. Primeiro é um prazer, estou me sentindo importante aqui com um microfone desse tamanho. Você é, com certeza. Mas obrigado, vocês vieram de Goiânia, vamos ver se vocês não ficam aqui mais uns 2 dias que a gente grava umas 4 horas de conteúdo. Pronto, com certeza. Mas vai ser um prazer poder contar um pouco da história, né? Vamos fazer agora acho que quase 5 anos de grupo. Uau. Muitos erros para chegar no lugar certo, e também muita coisa para ser feita, né? A ideia acho que a gente contar boas histórias aí, alcançar não só investidores, mas parceiros de qualquer tipo de relação profissional aí, que a gente gosta de gerar negócio, né? Com certeza. E contar um pouco das empresas, falar um pouco do cenário, momento, enfim. Geralmente o Thiago, que é sempre o primeiro interlocutor. A primeira voz. Sempre, eu sou o último, cara. Daniel, ele fecha com chave de ouro. Teve uma vez, essa eu vou até contar que foi um pouco do começo ali da Voga, a gente foi fazer o primeiro evento de inauguração aqui. O Thiago tomou uma tacinha de vinho, agradeceu o pai, a mãe, a irmã, o tio, a prima, a família inteira. Eu falei, caramba, cara. Compliquei sua vida, né? Não sei nem se eu gosto desse tanto de gente. Mas brincadeiras à parte, vamos que vai ser super divertido aqui. Um prazer, obrigado. Prazer é todo nosso, Daniel. Inclusive, Thiago, já abriu que você é o comunicador, então, né? Esses sócios brilhantes. 5 anos, Thiago. Muita história para contar? Muita história para contar. O Daniel, ele sempre abre, né, fazendo grandes intervenções aqui nas falas, mas eu tento ajudar e complementar aqui o meu sócio. Eu sempre digo que o Daniel é o sócio divertido, né? O Daniel é tipo o Monark do Flow. Exatamente. Cuidado. Já foi melhor. Faz o dia a dia aqui ser mais leve. Então, eu acho que essa parceria deu certo, são 5 anos. E a gente tá aprendendo todo dia um pouquinho aqui a fazer uma Voga diferente. Sim, eu inclusive quero começar fazendo essa pergunta, porque as pessoas que não conhecem a Voga, né, o pessoal tá até vendo no background aquele touro, tem o touro de Wall Street e tem o touro da Blue, né, o touro Bluestone, o touro... Vai, tourinho! Matrix. O pessoal não vê, que estrutura maravilhosa, como é que surgiu a ideia desse lugar e um terraço que assim, só de sentar nessa cadeira eu vou falar, já senti negócio acontecendo. Acho que como toda boa empresa, até voltando um pouquinho, né, a gente começou no Brasil 21, que é um prédio até legal aqui de Brasília, mas com seus 60 metros quadrados, e eu lembro que eu ia para lá no sábado cedo, que eu morria de orgulho de ver, sei lá, um vidro novo, algo assim, e a gente não imaginava que ia acontecer tão rápido, né? A gente fez esse primeiro movimento aqui pro Lago Sul, para quem não conhece de Brasília, né, mais perto do aeroporto, todo mundo chamando de louco, porque todo mundo só vai pro centro. E a gente acertou, porque agora todo mundo tá vindo pro lago. E aí, enfim, fizemos esse primeiro movimento, né? Acho que até abrindo um pouco mais aqui. A gente recebeu um incentivo ali da XP. E responsável financeiro como a gente é, né? O mercado financeiro, todo mundo acha que a gente é mega disciplinado. Com certeza. Mas não fomos, a gente pegou o dinheiro e gastou tudo na estrutura. Aí a gente falou, beleza, e agora faltam pessoas. E que na época já era caro, porque, era banker, né? E aí, acho que a gente já começa a ter que ser criativo ali, né? A gente tem pessoas de banco aqui, naturalmente,
Mas a gente teve que sair um pouquinho da caixinha de não procurar gerente de banco. Por quê? Porque o negócio era muito na raça mesmo. Tinha uma mega estrutura quando a gente veio para o Lago uns 3 anos atrás, mas os salários eram caros, o mercado estava começando a ficar um pouco mais aquecido. A gente começou a trazer empresário, a gente começou a trazer gente que não era de mercado e formar cultura. E se você for ver o background meu, do Thiago, do João, que tá atrasado, tá chegando daqui a pouquinho, não era muito de banco. O Thiago teve uma passagem rápida ali em banco, que ajudou também a trazer alguns bankers, mas o nosso background é mais empresarial. Sim, você era empresário antes de... O Thiago usa uns nomes bonitos, né? Minha história resumida, eu trabalhei em gestora, sou de Belo Horizonte, família BMEC, vim para Brasília para fazer gestão de patrimônio, o que eu ainda faço. Da minha família, né? Então já entendia muito de ações de fundo imobiliário e vi essa lacuna muito grande em Brasília de mercado financeiro. Era meio que esquecido, era a capital do país, mas a capital do país, mas estava meio fora do eixo ali. O mercado financeiro que você entende hoje no Brasil, né, sempre ficou ali eixo Rio-São Paulo. Sim. Né? Então quando a gente vinha falar de asset hoje, de distribuição de produtos de investimento, né, que são os agentes autônomos e outros produtos mais, M&A, etc., você não tinha isso aqui no Centro-Oeste. Sim, né? Só eixo Rio-São Paulo. Só eixo Rio-São Paulo. Então, assim, os empresários, os grandes empresários, quando eles vão buscar alguma coisa nesse sentido, eles acabam procurando empresas que estão instaladas fisicamente nessas regiões. Sim. E aí eu acho que a Voga, né, quando eu falo Voga, eu falo Grupo Voga, né, como um todo, que na verdade é o Grupo Blue Stone, ele traz esse mercado financeiro para cá. Então, desmistifica um pouco isso de que a gente precisa estar lá para poder entender do negócio. E mostrou que faltava só esse atendimento, né? Porque é impressionante como o capital existe nessas regiões, ele só precisa de alguém que entende e guia o investidor pelo caminho. Sem dúvida nenhuma. São Paulo, a gente está acostumado com as indústrias lá em São Paulo, né? Então, assim, quando vem para essa região aqui, não tem as indústrias que você tem lá em São Paulo e no Rio, etc. Mas você tem aqui, por exemplo, o agro muito forte. Sim. Então, que é muito rico, né? Assim, e movimenta financeiramente essa indústria, né, de mercado financeiro. E outras, claro, outras profissões, outras funções também que movimentam isso. Deixa eu perguntar até uma coisa, porque assim, hoje vocês saíram de Brasília e estão em vários lugares do Brasil. Daniel, onde é que vocês estão hoje? Hoje a gente está em Itajaí, né? A gente está em Goiânia. O primeiro movimento que a gente fez foi Goiânia, depois Itajaí, e agora a gente está com alguns assessores, está formando uma equipe também em São Paulo, que é natural, que a gente brinca, a gente origina muita coisa aqui, mas é sempre bom você ter algum relacionamento em São Paulo. Sim. Agora, acho que mais do que essa expansão de região, a gente tem um foco, um drive para Centro-Oeste, a gente acredita que realmente tem essa lacuna muito grande. As pessoas, por exemplo, em Brasília, o pessoal já entendeu que a geração mais nova saiu um pouco da coisa pública, está querendo entender um pouco mais de empreendedorismo, de mercado financeiro. Então, esse é um movimento natural que a gente acredita em Centro-Oeste, a mão de obra vai ficar muito mais qualificada ainda do ponto de vista de mercado financeiro. Então, a gente, além de abrir essas outras regiões, essas outras filiais, e aí acho que é o nosso grande diferencial em relação a outros escritórios de investimento. A gente sempre entendeu o agente autônomo como um ponto de partida para grupo econômico. Uhum. O assessor de investimento, ele cria, né, um patrimônio muito grande, um relacionamento com clientes com boa liquidez. Só que em volta disso você pode criar várias áreas, vários núcleos, várias empresas. São muitos produtos, né? Mais do que produtos, são muitas muito ideias. Serviço. Né? Exato. Então o primeiro movimento que a gente fez foi a gestora, de ter uma participação lá, que é a Blue Metrics, com todas as separações que existem, que a própria Chinese CVM, Wall, Ambima exigem. Chinese Wall, Passamos sociedade. Né? Sociedade. Esse foi o primeiro movimento que a gente fez de gestora. Depois a gente fez um movimento que a gente abriu uma empresa de M&A, que é chamada Blue Bridge. Vocês vão se confundir aí, que é Blue pra caramba, Bridge pra caramba. E é super legal, já está com 25 mandatos, são 28 funcionários. Uau. A Blumetrics já Quanto tempo de existência da Blue Bridge? 7 meses. Olha só. A Blumetrics também, falando do sucesso dela, a gente pegou ela mais ou menos com, 40 milhões de PL, já está em 280. Então, basicamente tudo até hoje que a gente conseguiu abrir de novos projetos deu certo. Estamos abrindo também uma plataforma de equity crowdfunding chamada Bridge Hub. Então, para ser homologado nas próximas semanas. Tipo um Shark Tank.
Tipo um Shark Tank, é um veículo bem moderno, bem digital, que você tem de colocar empresas lá dentro. E aí é uma pegada mais de investimentos consegue fazer alternativos. o autoatendimento, né? Porque ele entra, escolhe a empresa. Experiência, né? Escolhe, compra e... Pro nosso seguidor que não tudo. entende o que é crowdfunding, na verdade o crowdfunding ele é uma forma de um empresário, um micro, pequeno empresário, né, que não tem acesso à bolsa de valores, né? Não tem como entrar na bolsa, vender suas ações, participação na bolsa de valores, ele passa a vender a participação da empresa dele para investidor de pessoa física. Né? Então, faz um IPO de forma... No mercado fechado. No mercado como fechado. se fosse um mercado de balcão. Exatamente, um levantamento de capital mais fácil. Né? Mas eu acho que assim, pra gente chegar... Isso aí foram 5 anos de construção. Pra gente chegar nisso, foram 4 anos muito focados ali no AI. A gente hoje tem liderança para várias áreas. Tem uma mesa de renda fixa, tem uma mesa de renda variável, tem alguém só para internacional. Né? Então, assim, dentro desse ecossistema a gente criou uma organização com equipes. Não é? Hoje, acho que de Voga a gente está falando de 90 pessoas, Bluemetrics mais 25, Bluebridge mais 25, BridgeHub mais 20. E a gente faz a contabilidade de pessoas pelos grupos do WhatsApp, né? Sim, é uma galera. Forma, porque o contrato social está sempre desatualizado. Vou fazer o seguinte, Pedrão, o sol tá se pondo, eu vou pedir a equipe para abrir pra gente aqui a telinha, pra gente dar uma olhada nesse terraço, tem até imagem de drone aí, põe na tela pra gente o cenário que a Voga, o Grupo Voga produziu aqui, Lago Sul, Brasília, que coisa maravilhosa. E vou pedir também, Pedrão, o pessoal tá vendo sempre aqui no fundo a Milk Moo, tá vindo aqui uma amiga que você convidou para entregar pra gente alguma coisa, né? Esse vídeo aqui é um oferecimento da Milk Moo, o melhor milkshake do mundo, né? Nossos parceiros aí. Rapaz, eu tô com a vontade de tomar um Milk Moo. Tá feito com leite de vacas brasileiras? Cara, é feito com leite de vacas brasileiras. E o meu tem inclusive aquele saboroso Jack Daniels, né? Você quase não gosta, né? Tem, rapaz, tem Jack Daniels. Rapaz, tem um Jack Daniels. Entrada triunfal, hein? Você gosta de Jack Daniels? Eu gosto demais, cara. Gosto de muita pode coisa, trazer. né? Como é que é o nome da sua amiga? É a Alice, a nossa vaquinha do Milk Moo. Olha só que gracinha. Alice, veio na alegria. Ela veio pra desbancar o touro, hein? Veio pra desbancar o touro. Mas a Alice não bebe muito esse milkshake com uísque, não, né? Alice, eu acho que gosta sim. Eu acho que gosta. Gosta sim. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Cuidado que tem um cabo aqui, hein? Esse vídeo é cacetada de vaca. Obrigado, Alice. Esse presente se abre na hora, né? Que é isso? Uma visita dessa só podia ser um episódio tão especial como esse, gente. Sim, com certeza. Vamos ver qual que é o milkshake que veio. Pedrão pediu qual sabor? Deixa eu pegar aí com o Jack Daniels aí. É o JK. JK, ó, o nome JK. Tudo a ver com Brasília, hein? Mudou bem. Cadê? Tem 2 aqui. Ver os sabores aqui. Mais um aqui, ó. Onde que tá os sabores, Pedro? Pois é, rapaz, eu sempre me... Tempestade aí embaixo. Tempestade... Joia rara aqui, ó. Que é com Joia rara é o Jack que tem. Daniels. Esse aqui é do Jack Daniels. Esse também é joia rara. Vai querer? É o que, joia rara? Tem um de Joia rara chocolate que aí, tem Jack chocolate Daniels. eu gosto. Chocolate, tem esse aqui. Tempestade não, qual que é o outro? É esse. Esse aí tem cara de... Tem mais outro ali. Pintadinha. Boa. Maltine, pronto. Boa, esse aqui é o meu. Maravilha. Um brinde? Um brinde! Isso aí. Um brinde ao terraço aqui da Blue. Aí. Que é isso, Nossos galera? amigos. Vamos em frente. Que alegria. Boa. Tudo tá só começando. Tem que respeitar. Agora eu vou pedir pro Pedrão mostrar enquanto a gente delicia com esse milkshake. Dá uma olhada na vista do escritório do Grupo Voga aqui em Brasília. Meu Deus do céu. E a gente sempre quis esse rooftop. Eu lembro quando a gente veio pra cá. A gente falou, putz, cara, esse negócio é um negócio de imóvel. Será que vai ficar muito tempo aí? Aí vagou, a gente fecha, eu mais ansioso, e o Thiago pega mais os contratos. Fechou o contrato. Mas a estrutura ela é perfeita para fazer tudo. Entender, né, um pouco disso. M&A é quando você tem uma empresa que ela quer ou ser adquirida ou adquirir uma outra empresa. Então existe um processo de M&A que liga, que realiza a fusão dessas duas empresas, né? E o valuation é quando você avaliar, né, o valor de mercado, né, da empresa A, B ou C. É isso. Agora, assim, negócio de valuation é engraçado, porque às vezes a gente pensa que o valuation é só para quem quer vender a empresa, né? Para um terceiro, para um comprador. Mas muitas vezes o próprio o proprietário, né, o sócio da empresa, ele quer saber quanto vale para poder vender internamente
os colaboradores da Sim. empresa. Até para né? dar equity para alguém, né? O pessoal Exato. vai entrar e fala, não, Exato. tem que ter Você 5% sabe de equity é tanto. Acontece. Para esses emitir uma dívida casos. também. Pra emitir- E exatamente. tira o assim. emocional disso, né? Tem mais o básico, de realmente para ter uma acessibilidade quanto vale, para uma sucessão. Mas eu também sou um pouco crítico, que eu comecei a ver muita gente. Faço valuation. Tá, mas valuation é uma ponta de um processo inteiro. De M&A. Valuation é 10% do rito. O Sim. rito de M&A é extremamente complexo. Não é tipo corretor de imóvel. Não, longe disso. Por exemplo, você vai, aí você pode começar por um estudo de tese, depois você vai fazer um valuation, depois você vai estudar o mercado em volta, ver onde está tendo transação. Quando você vai para a negociação, você assina um MOU. Do MOU você tem todo um trajeto de diligência que o advisor acompanha. Depois você vai já com uma ajuda de um advogado para uma estrutura de contrato de compra e venda. Então assim, esse rito inteiro a gente procura ser bem didático. Por quê? Porque o middle market não tem muito experiência com esse tipo de transação. Sim. Então a gente procura ser bem didático, ser bem organizado, ser bem metódico mesmo nesse rito. E o que a gente faz muitas vezes eu pego o mercado middle, a gente vai atrás, eu ligo, por exemplo, eu falo com as gestoras grandes, eu falo, cara, que tipo de cheque que você está querendo construir para quem? Exemplos, tá? Quero uma farmacêutica que fatura 20 a 30 milhões. Eu ligo na farmacêutica, eu faço o rito inteiro e apresento muitas vezes para esse comprador, que eu não tenho nenhuma relação, eu só sei que ele tem uma sensibilidade, né, de compra. Mas para você ver que assim, as pessoas ficam muito presas só ao valor, sendo que existe um monte de coisa. Exemplo, todo empresário nesse país enfrenta causa trabalhista na justiça, cara. Como é que você vai vender uma empresa toda cheia de causa na justiça? Tem que deixar redondinho para vender. E o M&A também é uma forma inteligente de, às vezes, realizar uma sucessão patrimonial, né? Que, por exemplo, cara, você tem uma puta de uma empresa grande, só que nenhum dos seus filhos é disposto a tocar a empresa. Então o M&A é uma forma interessante de transformar aquilo que você demorou uma vida para construir, né, em capital. Porque, cara, não adianta. Se você tem uma empresa grande, seus filhos não trabalham nela, provavelmente, quando eles forem tomar conta dela, vai dar errado. Né? As pessoas elas têm que passar a pensar muito mais com o cérebro e menos com o fígado. Né? Então eu acho que Na verdade, se você deixar sempre a cargo das novas gerações, muito provavelmente não profissionalizar, claro que você pode ter, né, um filho, um parente e tal, que você consiga levar essa empresa adiante de forma profissional. Mas normalmente não é isso que acontece. Aí você vê grandes empresas que você tem lá, é uma empresa familiar e você tem separadamente um profissional dedicado àquela área, seja um CFO, um CEO e etc, né? Sim. Um CEO, não sei. Mas o legal, assim, só voltando um pouco pro gancho da Blue Bridge, a gente não simplesmente falou, cara, vamos ter uma empresa de M&A porque é legal o M&A, né? Na verdade, a história ela vem um pouco antes. Quando vem a Voga, aí o que a gente começa a perceber dentro da Voga é que a Voga ela funciona como um hub de negócios, né? Então, assim, chega um cara aqui que, de repente, fez uma aplicação de recurso muito grande e vem do quê? Vem da venda de uma empresa. Ou, de repente, o cara está tirando um dinheiro para fazer algum ajuste interno, né? Uma aquisição de outra empresa. E a gente viu que existia um mercado que estava batendo a porta e a gente poderia fazer com que esse ecossistema de Voga, Asset, M&A, né, que eles são complementares, eles se conversam. Então assim que nasce a Blue Bridge. Exato, e assim, a gente consegue descentralizar muito do relacionamento também, Sim. né? Porque toda empresa que a gente abre, eu brinco que a gente abre com 60 vendedores. Então ela já nasce com um valuation mais esticado. A gente consegue gerar sinergia com essas estratégias complementares. E o cliente gosta, porque se ele vende uma empresa, ele deixa dentro de casa. E aí você cria uma esfera de confiança para todo tipo de trabalho. Então a parte de seguro, a parte de investimento, a parte de M&A, a parte tem também a parte de consultoria empresarial, que é a B Consultoria, que entra como um processo antes da Blue Bridge, que também é bem interessante. Muitas vezes as empresas não chegam prontas ali para o M&A, a gente, né, tem que deixar mais organizado. Estrutura, na verdade, o Grupo Voga está se posicionando como um full family office, né? Então você tem a maior parte das soluções financeiras para a vida do cliente estão ali dentro do grupo, né? Isso, é um pouco de fazer um investment banking centro-oeste com orgulho de falar que é daqui, tendo boas avenidas de conexão com São Paulo, porque sim, o dinheiro está lá, mas fazendo no mesmo nível de qualidade e está indo além. Né? Acho que aí o pensamento é olhar para cima mesmo. A gente não quer só nivelar com São Paulo. A gente quer ser os melhores do Brasil, né? Dentro do nosso DNA. Uma coisa legal só de observar o sucesso em tão pouco tempo, porque assim,
Falar de uma empresa de 5 anos, o sucesso que vocês têm é impressionante. É bom que se diga, mexer com o capital, principalmente o capital das pessoas, é lidar com uma responsabilidade muito grande. E vocês fazem isso com tanta maestria que, à medida que o tempo passou, vocês só acumularam investimentos. A carteira de vocês hoje está superando aí os 2 bilhões em custódia, que são investimentos que estão aqui dentro, girando lucros todos os dias. Mas não é à toa, Guilherme. Por exemplo, o Thiago era do Corpus do HSBC. Sim. Né? E o Daniel já trabalhava em asset. Então, assim, existia todo o know-how antes de iniciar o negócio, né? Ninguém foi marinheiro de primeira viagem, né? O que traz uma certeza sobre a empresa, que é vocês, assim, além de aperfeiçoar ainda mais, trouxeram esse acesso a um lugar que não tinha. Tiraram desse eixo e as pessoas falaram, tem um atendimento aqui que me resolve muita coisa. Exato. E assim, as pessoas querem isso. O brasiliense, o goiano, principalmente, assim, eles querem fazer dentro de casa. Ele quer fazer olhando no olho. Sim. Ele não quer pegar alguém distante que talvez tenha alguma experiência um pouco a mais. Cara, ele prefere fazer, se ele sentir, obviamente, que atende ali ao que ele precisa do ponto de vista técnico, mas que ele tem uma relação de confiança, ele vai querer fazer tudo. Sim. E fazendo dentro do grupo, melhor ainda. A gente tem investidores que obviamente, não vêm aqui todo dia ou às vezes nunca vieram. Mas você estar próximo deles e saber que eles podem contar com a gente, isso é muito importante. E uma coisa que acho que a gente sempre pensa aqui dentro, assim, né? A gente quer relacionamentos de longo prazo. Sim. Né? O que significa isso? Bom, eu vou cuidar do dinheiro dos investidores como se fosse o meu dinheiro. Sim. Né? Você não está afim de tê-lo por um tempo pequeno. Foi bom. Esse gancho foi bom. Porque eu posso de fato, ter uma supervalorização da minha carteira aqui, né? Assim, fazer alguns movimentos interessantes, pensando em grupo empresarial, mas, mais do que isso, eu preciso que o cliente esteja de fato em primeiro lugar e mantenha esse relacionamento comigo. Então eu tenho que pensar nele. Eu achei bom você citar isso aí, Thiago. Em primeiro lugar. Porque é o seguinte, e aqui a gente está fazendo propaganda hoje da Milk Moo, né? Então eu trabalho na Asset, tá? Sim. Mas para mim eu cheguei na Asset por causa de transparência. Então assim, vamos esquentar um pouco as coisas aqui dessa conversa, né? Que é uma entrevista com vocês, não é uma propaganda, né? Então assim, cara, uma coisa que me incomodou muito, né? Eu vim do mercado antes de trabalhar aqui, e uma coisa que me incomodou muito, e acho que incomoda os clientes, mas é difícil, né? O cliente não tem experiência em enxergar isso, que é o tal do conflito de interesse, né? Então assim, às vezes o conflito de interesse é tão bem mascarado dentro de um spread, né? de um produto, que é difícil para as pessoas notarem, né? Então assim, mas o mercado está começando a mudar, na minha opinião, né? E assim, eu trabalho na Asset, né? Na Asset do grupo, e assim, ao meu ver, né? Eu acho que o financial advisor, né? A figura dos gestores, né? De cobrar uma taxa de serviço, mas não ganhar com produto, eu acho que é o futuro do mercado. Eu acho que o AI, ele sempre vai ter espaço, mas mais para aquele cliente que gosta de gerir o próprio patrimônio de forma mais independente. Ele tem o assessor mesmo mais como um conselheiro e não como um tomador de decisão, mas as pessoas que não têm tempo para olhar de forma mais, digamos assim, próxima do próprio capital e não têm o conhecimento, eu acho que vão acabar caminhando para esse segmento, até porque ele é um segmento que foi feito para quebrar com conflito de interesse. Eu acredito que o segmento aí foi uma grande evolução dos bancos, porque apresentou uma prateleira enorme de produtos. No banco, até bem pouco tempo atrás, só tinha o produto do próprio banco, a XP veio com essa inovação, mas eu acho que o mercado ele tá dando um novo passo agora para frente. O que vocês acham disso? Tá, até falando, acho que é legal contar um pouco da história da Blue Metrics, que eu vou acabar imprimindo um pouco a minha opinião aqui, enfim, e acho que do grupo. A gente acha que é totalmente complementar. A gente até acha que pode competir os dois modelos entre si, porque aí o cliente tem mais liberdade de escolha. Sim. Quando eu lembro direitinho na reunião, na época eu ajudava o João Vitor um pouco mais na mesa, hoje eu não participo da mesa, e a gente pegou alguns clientes e falou, pô, cara, tem cliente aqui que ele gera comissão para a mesa, e, enfim, e tá tudo bem. E tem cliente que é self-service e ele não vai operar na mesa, ele não gosta de corretagem. O que nós vamos fazer com esse cliente? Esse cliente ele não vai remunerar a gente, sendo bem honesto, assim, um negócio, todo mundo sabe disso. Falou, cara, existe o caminho da gestora, que você paga um FII fixo, o gestor
vai tomar a decisão que ele quiser, vamos fazer esse movimento. E a gente eu conhecia já o Renan, foi um cliente, olha que coisa interessante. O Renan era cliente. O primeiro cliente grande foi cliente, e eu sempre trocava umas boas ideias com ele, eu sempre fui um cara mais de buy and hold e tudo. Eu liguei, ele dava bons calls, eu lembro que ele deu call de B3, deu call de VEG, na época que ninguém sabia o que era isso. Né? E eu falei, Renan... Isso que ano? Isso é uns 3 anos atrás. E eu lembro que eu fiz até uma analogia com ele. Eu falei, ó, seguinte, tem 2 cavalinhos, tá? A primeira conversa que a gente teve, quando eu conheci ele, eu falei, cara, você tem uma gestora que é algo extremamente... Eu acho que até mais ainda, né? Uns 4 anos. A primeira conversa é que não rolou a fusão. Eu falei, você tem uma gestora, eu acho do caralho, eu acho que aí eles vão começar a questionar algum conflito de interesse, que eu vou entrar nessa discussão. Mas, pô, agora a gente tá muito leve, a gente vai captando. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vamos voltar a conversar. Voltamos a conversar 1 ano e meio, 2 anos, falamos, ó, já tá mais encorpado, a gente acha que tem perfil de cliente que cabe nas gestoras, fizemos uma fusão entre participações, foi um movimento super acertado, deu certo para as 2 pontas. Colocamos aqueles clientes que não queriam ficar comprando e vendendo sempre na mesa e que queriam o quê? Pô, eu quero algo comprar e segurar e tá aqui quanto que a gente cobra e é uma gestão profissional. Eu lembro que tinha gente de um pouco mais de idade que não gostava de ficar autorizando pelo app e tal. O push. E foi super acertado. E aí, eu lembro que a XP do dia pra noite, quando a gente fez a fusão com a gestora, ela soltou. Não vai ter mais custo de manutenção de conta para carteira administrada. Aí eu falei, beleza. Acabou, baixou a barreira de entrada total. Por quê? Porque 200 mil, um cliente de 200 mil faz sentido na carteira administrada. Sim. E eu acho que a gente foi o primeiro a fazer isso. Hoje existem outras gestoras, mas se não foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro. E em conseguir fazer o cara ter 200, 300 mil aplicado numa carteira administrada e a taxa não ficar pesada e o conflito de interesse não haver. Agora, é interessante em relação ao brasileiro esse negócio de conflito de interesse, porque isso já foi discutido. O Itaú uma vez fez uma propaganda da XP, falando que tem conflito, e a XP foi e contra-atacou com o chamado FII fixo, que você parte de uma parte de fixo e não vai ser cobrado em mais praticamente nenhum outro produto. O que aconteceu? Ninguém quis. Sim. Ninguém quis. Então, assim, o brasileiro, eu acho que ele prefere não ver aquela cobrança. Sim. Eu acho que muitas vezes ele tá ok em ser cobrado, mas ele prefere não ter que ver, lidar com a cobrança. Tem que ver na conta corrente. A cobrança ela fica oculta, né? Ela acho que fica oculta. Ela fica oculta. Tem uma frase que eu gosto muito. Tem uma frase que eu gosto muito. Porque o cliente não pode ir lá, toma, vou pagar um salário pra você, vou pagar uma taxa pra você cuidar do meu dinheiro. Eu acho assim, eu vou ser muito honesto aqui, né? Quando não estão te cobrando algo, é porque o produto é você. Né? Então assim... Não, mas ele pode. Não, eu sei que hoje tem um modelo de FII fixo. E ninguém aderiu. Não, eu sei, hoje tem um modelo de FII fixo. Mas assim, boa parte dos clientes não entendem isso. Não vou aderir a FII fixo porque... Eu não vou pagar. Eu não vou pagar, eu não vejo sentido nisso. Mas tá pagando, né? Se eu já tenho de graça, por que eu vou pagar? Mas não é assim. Cara, seu assessor, ele tem os boletos dele. Então, e ele vai ganhar dinheiro através de produto. Cara, não necessariamente é errado ganhar dinheiro através de produto. Só que você abre margem para o conflito de interesse. O conflito de interesse, não ter transparência, né? Quando a gente vai na época dos bancos, os bancos eles tinham a estrutura toda dentro dele. Então, assim, quem que era o distribuidor do banco? Eram as agências bancárias, né? O banco tinha asset própria, tinha seguradora própria, tudo próprio. Então, quando você vai lá... própria casa de análise. Própria casa de análise, que mais conflito de interesse do que isso é impossível. Nossa, meu Deus. Ele vende os produtos que ele indica. Exato. Então, quando o cliente ia lá atrás de um CDB, obviamente é o CDB do banco, né? Sim. XPTO, sei lá. Quando a XP entra abrindo a plataforma, pega aquelas corretoras que, sei lá, a Gávea, por exemplo, que você tinha que ter um volume grande para poder entrar lá como investidor, e ela fala o seguinte, olha, eu vou botar diversos investidores aqui, vamos diminuir o ticket de entrada, né, o ticket médio, e vamos dar capilaridade. É interessante para a gestora, que não ia ter essa captação, é interessante para a XP, que faz meio de campo, e abre oportunidade, né, para a gente que entrou fazendo essa distribuição de investimento. Quando entra a Asset, o modelo de carteira administrada ele muda bastante. Por quê? Porque ele fala, olha, eu não tenho mais aquele conflito de interesse que você tem no agente autônomo. Né? Não estou dizendo que os agentes autônomos têm conflito de interesse. Não, isso vai de profissional para profissional. Exato, você tem diversos, você tem sei lá quantos mil agentes autônomos no país. Nós sabemos que toda profissão reúne aqueles maus profissionais e são a minoria. Exatamente. Não são todos. Não são todos, mas você poderia abrir uma oportunidade, né, assim, para o conflito. Para o conflito de interesse. Então, se a gente pode vedar
esse conflito de interesse, né, o modelo de carteira administrada ele é vedado, já que qualquer movimento dentro da carteira não se ganha em cima do produto. A pessoa sabe calcular facilmente quanto que ela está pagando por Ela já isso. sabe quanto vai pagar, seja caro ou seja A barato. Seja própria caro ou barato, já XP sabe. e os bons escritórios, por isso que eles pedem um mínimo de 200, 300 mil. Acho que acima de 200 é aceitável. Por quê? Cara, a gente tem uma base digital, mas atende, sei lá, um assessor atende 300, mais até 500, 600 clientes. Por quê? Porque o assessor tem uma base de vários clientes de 100, 150 mil, cara, ou ele não está ganhando dinheiro e ele vai se forçar a ser a sair do mercado. Ou sair do mercado, ou ele vai gerar carteira demais. Então, assim, Sim. a gente olha muito isso. Sim. Se a gente tem um assessor que está ganhando uma receita muito grande, alguma coisa está fazendo errado. Exatamente. Porque se ele tem lá uma receita de 2%, 3% ao ano, ou ele é o Stuberger, Sim. né? Ou ele tá machucando o cliente. E Então, tem a métrica do NPS também, né? Que o Sim, cliente vai que avalia ajuda. lá o assessor, Exato. né, ver se o cara... Poxa, Exato. porque se começa a tomar prejuízo, o cara avalia mal o cara, Exato. né? E esse negócio que o Daniel falou do ROA, né? Que é o retorno que Sobre o ativo sobre total. o ativo total, é um termômetro muito bom para o nosso relacionamento de longo prazo. Sim. Sim. Porque se você tem um assessor que consegue ter um ROA alto, assim, né, um retorno sobre o Constantemente. investimento constantemente, ok, você tem lá num mês e etc., pode ser que você, né, é coerente, não tem problema nenhum. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo. Private Equity. Cara, tem excelentes Private Equity que surgem, né, por aí. Aham. Então, Private Equity são fundos que compram a participação em empresas de capital fechado, mas, cara, tem excelentes Private Equity no mercado. Há 2 anos atrás, o Pedro Parente, né, que foi gestor da Petrobras, né, Isso. abriu a EB Fibra FIP, né, da EB Capital. Né, eu coloquei cliente nesse fundo. Cara, um fundo excelente, na minha O próprio opinião. COI, por exemplo, também pegou uma fama ruim, eu acho que à toa, porque ele pagava. Tinha COIs Sim. que você via que era um pouco de. O assessor era um pouco maldoso, Não acontecia. existe produto ruim, né? Exatamente. Existe Mas um produto inadequado para uma a alocação de pessoa... capital ruim. Produto Exato. mal trabalhado, né? Agora e aí a forma que a gente viu de não ter um problema de, pô, beleza, a gente pode até ter um assessor com uma carteira menor, mas se ele trabalha outros produtos, ele é bem remunerado e ele tá ganhando em outras frentes. Sim. Ele não tá forçando o cara só naquela única arma que ele tem, que é a assessoria. Sim. Então o próprio cliente ele fica protegido ali, né? Assim, E uma pergunta, porque a gente sabe que a tecnologia ela traz essa facilidade. Tem muito a ver com esse avanço do acesso? Porque vamos lá, antigamente se falasse de home broker, né, day trade, era uma loucura. Hoje em dia, com o aplicativo, com esse acesso a corretoras, as pessoas elas estão cada vez mais inteiradas e acessíveis a esse A mercado. XP está muito mais ligada hoje a uma empresa de tecnologia do que uma empresa... Sim. É isso que eu ia dizer, exato. Pro mercado do financeiro. mercado propriamente financeiro. dito. Claro que é uma empresa eu- do mercado financeiro. é. E não só a XP, mas esse modelo que a BTG. gente conhece hoje de corretora e de bancos digitais, se não fosse a evolução dos smartphones, da internet, do 3G, 4G, há 10 anos atrás, seria Impensável, impossível impensável. replicar Mas esse o modelo. assessor hoje, ele tem que criar uma relação. Eu tenho até uma frase que eu uso muito, o pessoal vai ficar fazendo piada de mim, que eu falo get personal. Foi uma frase que eu aprendi com meu pai, depois a gente pode contar. Meu pai trabalhou no Lobo de Wall Street, posso contar umas histórias. Aí tem que tomar Essa umas- história é boa. cara. Essa Tem que história é tomar boa. mais uns Jack Daniels, mas o que é legal? Eu falo get personal. Por quê? Porque um bom assessor ele tem que gerar empatia, ele tem que ter uma relação longeva. Eu brinco lá, eu falo, galera, vocês são old school. O New School aqui, sei lá, o nome é o aplicativo, cara. Sim. É uma bomba de conteúdo e bons conteúdos. O YouTube é ruim de conteúdo. Pô, o YouTube é excelente Nossa, é conteúdo. louco. Pô, a gente tá indo pro YouTube. Né? Enfim, então eu falo assim, o bom assessor, ele tem que realmente criar uma relação de confiança, até mesmo de amizade. Isso. Né? Sim. Eu falo com as pessoas, pô, seja corajoso na tese, acredite no que você está falando, não seja neutro, seja em questão política, seja em questão econômica. Hoje, se você não tiver profundidade como assessor, pô, eu falo com a galera, vocês vão virar produto de WhatsApp, aí não adianta. Então, assim, empatia, o Benchimol falou isso, né, no evento. Você tenha empatia, cria empatia. E é algo que o mundo está até se perdendo um pouco hoje, e o assessor tem que voltar a criar essa Porque assim, se você for pensar em assessoria, né? O que é assessoria de investimento? O cara é, assim, a gente que é assessor, a gente não é gestor, a gente é Sim. assessor, a gente é um advisor, né? Sim. Como que você se diferencia dos outros assessores? Empatia. Sim. Porque você vai montar uma carteira ali de investimento, provavelmente, se você for muito bom, fora da curva, né, e calcular todas as variâncias possíveis, né, risco e tal, provavelmente você vai demorar 1, 2 anos para o cliente perceber a diferença que você é realmente um talento. Então, a primeira forma de você trazer o cliente para perto
É empatia. Sim, sim. Né? É você É o ter conexão, relacionamento, né? relacionamento. As pessoas são carentes, de forma geral, na minha opinião, as pessoas são carentes. Elas querem ser ouvidas, né? Enfim, elas querem receber um tratamento especial. Eu acho que isso faz toda a O diferença. que a galera não entende é que venda é sempre relacionamento. Inclusive, quando você confia, você compra produtos. Quando você não confia, você nem investe nada. Sempre foi assim, eu tenho certeza que não foi à toa que essa construção aqui chegou onde chegou. Sempre na base da amizade. Para vocês aqui, qual é o principal investimento? Será que é o capital da pessoa ou a confiança dela nos produtos? Sem dúvida nenhuma é a confiança. Sem dúvida nenhuma é a credibilidade, né? De novo, relacionamento de longo prazo. Porque o recurso, se ele vier, né? E enfim, ficar aqui e você não passar, né? Esse lastro de confiança, essa empatia que você tem, de fato, pela pessoa, pelo recurso da pessoa, pelo trabalho que ela dedicou para poder chegar, esse dinheiro ele simplesmente vai entrar aqui e vai sair pela outra ponta em pouquíssimo tempo. Sim. É assim, que eu achei bacana, né? Que, tipo assim, a gente entrou num assunto um pouco espinhoso, né? Que é muito mal trabalhado dentro do mercado, né? Que é a questão do conflito de interesses, né? E porque o Grupo Vogue tem tanto a parte do AI quanto a parte de gestão de ativos, né? A Asset. Assim, minha opinião pessoal, eu acho que a parte de AI vai bem para quem gosta de ser mais independente, mas gosta de ter um profissional ali, né, para ouvir o que é a opinião desse profissional, e para pessoa que realmente olha só para resultado e não quer operar, não quer ter, digamos assim, protagonismo em relação à própria carteira, né, a figura do gestor. Ou você pode ter os dois, né? Ou pode ter os dois. Ou pode Esse é o ter duas contas. Eu faço isso. Eu tenho 20% do meu patrimônio na gestora, 80% que eu toco sozinho com alguns calls da mesa. Sim. E da mesa de renda fixa. O que parece o mais saudável, o equilíbrio, né? Sim, Você não tá compete colocando- entre si. Nesse Sim. sentido, a gente Sim. provoca, né? Por exemplo, a Blumetrics esse ano tá arrebentando, tá batendo o Ibovespa super bem. Ano passado já não foi tão bem, por quê? Porque é uma casa mais de velhos estoques e tal, e velho protegeu bem esse ano, o Growth se ferrou. E ano passado foi tudo growth, e eles só tinham... E por aí vai. E elas, no final, a médio e longo prazo, elas tendem a se equilibrar, porque as filosofias são diferentes. Mas eu sempre falo, tem os dois. Um dinheiro tá... Imagina que um dinheiro você self-service ali, se munindo de informações da assessoria, vai competir com um gestor profissional. Sim. E até tá porque, tudo assim, bem. o cara tendo um gestor, um FA de uma ponta, ele tá ouvindo os conselhos dessa pessoa. E ele pode contrabalancear com a opinião de um bom assessor. Eu acho que tendo os dois também é um excelente, Sim, excelente estratégia. posicionamento, excelente estratégia. É. Né? Eu queria também trazer a provocação aqui, eu vou estar saindo assim daqui um pouquinho, e eu queria trazer uma provocação que eu acabo ficando um pouco mais com essa ponta do M&A e do Bridge Hub, que é a plataforma de crowdfunding, e falar um pouquinho de investimentos alternativos. Sim. Eu Certo. acho que se a gente for olhar os números de retornos de venture capital, nos últimos 3 anos foi brutal, né? Foi brutal. É impressionante. É impressionante. Tá até tendo, e que bom, tá desinflando um pouco o valuation, mas assim, quem ficou fora de investimentos alternativos, e muita gente, vou chamar assim do investidor ali do range de 300 mil a 3, 5 milhões, ele ficou fora. Quem entrou foi family office. Quem entrou foi fundo, quem entrou foi os caras grandes. E agora você começa a ter uma direção de democratizar esses investimentos alternativos. A própria XP lançou agora um fundo de private equity do Romero, captou 900 milhões, porrada, super fundo. As plataformas de crowdfunding, que eu brinco que é a bolsa da divisão de base, está vindo com um mercado secundário, ou seja, você vai ter liquidez em comprar empresas. Então imagina você comprar uma empresa local que você tem certeza que vai... A padaria aqui perto da sua casa lá. Exato. A gente não vai ser tanto... Assim, vai ter economia Não vai real. diminuir tanto. Não é nem questão de volume, né? Que assim, vai ter economia real, ou seja, restaurantes, essas coisas a gente vai ter. Vai ser um mix entre isso e empresas de tecnologia, um pouco mais startup, no momento de tração. Sim. E um investimento alternativo, hoje ele tem que representar de 10% a 15% da sua carteira. Você vai nos Estados Unidos, todo mundo tem um pedacinho de uma startup, seja que é do amigo ou da família, ou seja, tem aquele recurso que é family and friends para risco.
A gente está abrindo, queria falar, isso é bem legal, a gente está abrindo o primeiro fundo da Bossa Nova no Centro-Oeste. Que massa. John Kepler vai vir aqui daqui a 2, 3 semanas, vocês estão convidadíssimos. Nossa tese Vamos é focada estar Aqui, ó, vamos estar aqui com certeza. a tese é focada em games, então super legal, algo totalmente diferente. Eu tô Acho tendo... que vale a pena você falar o Hoje- que é Bossa Nova, pra quem não conhece. Bossa Cara- Nova, desculpa, é o maior fundo de venture capitalist da América Latina. O John Kepler é sócio, o Thiago Nigro é sócio. Sim. Show. Então, cara, hoje mesmo eu tenho uma reunião que eu vou ter que sair mais cedo, que é isso. Eu falo com a turma, eu falo, cara, o que você já investiu em startup, em tudo isso, se você faz uma carteira de 10, 15 empresas, seja num fundo de VC, ou seja você mesmo com um pool de investidores, que é o que a gente está fazendo, cara, você vai dar umas porradinhas que a maioria vai morrer. Sim. 60% você vai morrer. Sim. Só que essas porradinhas... Faz uma diversificação faz, adequada. E talvez você dê um porradão. Essa é a questão. Exatamente. É por causa Tipo dessa Uber. possibilidade. Você ainda pode Tipo dar Uber. um porradão. Você pode pegar um Jim Pass, você pode pegar empresas que nasceram no local Brasília, Goiânia. E A própria fazenda rentável. Exato, exemplo, que o cases assim. Semenzato Mas olha pra você ver, investiu. pra exemplificar, o Benchimol, no inicinho ele conta essa história, que a faxineira dele, ele com uma dificuldade danada pra pagar, ela falou assim, escuta, você não quer trocar seu salário por 10% de equity? Estagiária. A Era estagiária, isso. estagiária. A estagiária aí, ela rejeitou, falou, não, eu não posso. Imagina 10% de equity Não, hoje. E a gente tem Na que ter verdade, uma... no livro ele até conta, né? Tem um rapaz que tava entre a XP, né? Tinha um percentual da XP contra o JP Morgan e vai pro JP Morgan porque era uma função ali de, se eu não me engano, de analista, alguma coisa assim. Não, Nesse sentido. e os investidores têm que ter a seguinte ciência, né? Que a rentabilidade está atrelada ao risco. Então, se eu for olhar para o Banco do Brasil, ele tem um risco X. Sim. Né? E uma empresa de crowdfunding tem um risco muito Isso. maior. Essa é a mas em pancada que o Daniel tava contrapartida falando. também, É o, isso. o potencial retorno é infinitamente Mas assim, maior. é exatamente. disciplina. Ninguém vai ficar rico investindo no Banco do disciplina Brasil. No asset allocation, na alocação do capital, mas entendendo que você vai ter que dar uma pimentada ali. E a Com pimentada certeza. não é só Bitcoin. Não. Bitcoin é uma opção de vários investimentos alternativos. A galera quer muito atalho. Eu não tô aqui falando invista em startup e se torne bilionário. Sim. Não, mas tem uma parte da sua carteira em investimentos alternativos que tem todos esses veículos que talvez você vai ter um retorno muito interessante. E tem os loucos da vida que aí pega um negócio desse também e fala assim, agora eu vou comprar só startup, né? É. Igual a galera coloca só em Não, Bitcoin. Não é Eu, essa. eu acho que o que o Daniel tá querendo falar aqui, tá Sim. abrindo o olho muito bem, é falando assim, gente, existe um novo mercado, né, que pode ser investido, que ninguém tá vendo ainda com Sim. tanto carinho, Exato. né? Os investidores parrudos Vale a pena. que estão. E aí, Sim. os investidores menores têm que estar atentos para não chegarem muito atrasados. Não, o próprio Warren Buffett comprou posição, tudo bem, certo, caiu, comprou posição em Nubank antes de abrir o capital na bolsa. Pois é. E esse é um dos exemplos, as várias empresas de capital fechado que ele comprou participação antes de ir para a bolsa. Quando você pega a empresa em bolsa, eu não estou falando mal de bolsa, eu tenho maior parte do meu capital ainda está em bolsa. Mas são empresas já maduras. Bem, né? muito mais, mesmo as small caps. Exato, mesmo os small caps. Quando você está falando ali, ele muda a relação risco-retorno quando você desce um pouco, só Sim. que naturalmente o retorno é muito maior. A Bossa Nova, o retorno médio quando tem saída, quando tem venda das empresas, 7 vezes. Uau. Né? Então, se você tem 10 empresas e tem 2 saídas, você já está super bem. Eu vou dar um bem. exemplo, por Já tá exemplo, com o pontuado. Banco Inter, desde o IPO, quanto ele subiu? Tudo bem, houve uma realização recente, mas subiu bastante desde o IPO. É. A ideia do crowdfunding é você comprar um Banco Inter anos antes do Muito IPO. antes, Então, Você pode comprar várias empresas que podem ter um futuro espetacular, né? exatamente. E ter a Exato. oportunidade de entrar em empresas que você provavelmente não conheceria. E outra, ser embaixador da empresa, né? Por isso É. que o crowdfunding chama atenção, principalmente pro chamado B2C, né? Por quê? Porque você, em vez de ter um investidor, você tem 500 falando de você. Uhum. E eu tenho um pouco também de verdade que o investidor fala, pô, o cara tem uma nota conversível, ele não entrou dentro da minha empresa e tá dando pitaco, o que é Sim. bom pra empresa. Exatamente. Né? Só que você tem 500 pessoas, ok, olhando o resultado, tem fórum, tem um dinamismo de trocar ideias, mas... Consumindo e falando da empresa. consumindo, Você tem falando 500 pessoas preferencialmente consumindo, agora, né? Porque antes não consumia, mas preferencialmente consumindo o produto que ela Exato. acredita. E falando no seu bastante, sócio. né? E falando muito. Porque Me parece uma muito coisa com a investidora história. é do Arudo. Claro, me parece muito com a história da pessoa que vai proteger o capital, só que ela diz assim, não, é um custo muito alto o seguro. Fala, cara, que custo? É um investimento. Exato. Que dia que seguro vai ser custo? Sim. Vai lá perder o Exato. investimento para ver como que o seguro é barato, É, é ou não é? O seguro ele faz parte da carteira Exatamente, de faz- investimento do portfólio. Faz Exatamente. parte do Né? planejamento Ele faz financeiro. parte, porque se você
a parte que está investida de crescimento, ela tem que ocupar um percentual. E a parte que está investida de proteção é para proteger aquele que está crescendo. Exatamente. Então, se você não protege o que está crescendo, você está simplesmente Perdendo. O seguro Perdendo, teve um problema no Brasil que eu acho que... e não é falando mal das empresas, até porque a gente comercializa todas elas. MetLife, MetLife, a Prudential. gente comercializa todas. Mas eu brinco que a história de mercado financeiro no Brasil começou com a Prudential. Sim. Que eu faço eu faço planejamento financeiro. O seguro ele compõe o planejamento financeiro, mas não se faz planejamento financeiro através de um corretor de seguro. Sim, sim. Isso a gente é bem claro. Agora, Com o certeza. seguro, as pessoas acabaram tendo um certo preconceito, quando ele é absolutamente essencial. A gente tem uma área muito grande, muito robusta, que eu vou ter que ali conversar com o cliente, mas agradecer aí pela presença de vocês. Vamos Nós é fazer que agradecemos, 2, 3 Daniel. rodadas aí. Nós que agradecemos, Daniel. trimestre. Obrigado, sensacional que vocês estão Nós vamos estar de volta aqui e queremos ouvir mais histórias, porque essas histórias ficaram incompletas aqui. Não, Muita a gente coisa conta pra gente história. contar. Mas O é cara pode bom, contar por mim, mas ele é pode bom dar ficar com mais aquele conteúdo. gostinho de quero mais. Quero mais, isso que é Né? importante. Só fazer É uma isso aí, pergunta. Obrigado, Daniel. Isso aqui não era cenário não, né? Porque eu tomei tudo. Não, aqui. não, pode era tomar pra tomar tudo. mesmo, era pra Boa. tomar Valeu mesmo. demais, Daniel. Obrigado, abraço. querido. Tiago, é Vamos isso. lá. E importante perguntar, até pra gente fechar esse tema tão vasto que a gente abriu aqui, que é o seguinte: se vocês fizeram tudo aqui, pra pessoa que acompanha a gente aqui no podcast, qual o melhor investimento inicial? O que você acha que a pessoa que nunca fez precisa começar fazendo? E que vocês até têm produto aqui, né? Eu acho que assim, de novo, né? Não existe produto ruim. Existe produto que não foi, investimento que não é adequado para aquela pessoa. O perfil. Então, o melhor investimento que a pessoa faz, primeiramente, é se conhecer. Sim. Ela tem que se conhecer. Se conhecendo, existe toda uma... E aí, Rodolfo? Até cumprimentar aqui. Você tá falando de investimento, o Rodolfo já veio aqui. Já sentou aqui, escutou e... Rodolfinho é o cara dos investimentos, né, Rodolfo? Vamos lá, Rodolfinho. Mas eu acho que é isso, a pessoa tem que se conhecer. Se conhecendo, ela tem uma infinidade de investimentos. Mas é claro que a gente tem a escola lá de economia que diz que tantos percentuais a gente tem que alocar em Controle de renda fixa, volatilidade. Controle de volatilidade, exatamente. Dividir sempre, né? Rodolfo, você é um cara que já quebrou e já se reestruturou. Quando você quebrou, você desistiu de investir ou investir faz parte de tudo, Rodolfo? Investir faz parte. Acho que, infelizmente, eu cometi alguns erros. Né, no Igual mercado de todo mundo que investimentos. tentou investir, né? Eu tenho certeza que você aprendeu mais do que se não Quando você tivesse ganhou. acontecido nada, se tivesse dado tudo certo, não? Não, com certeza. Eu fui estudar um pouco mais e acabei me dando muito bem depois. Legal. Tiago, o que me intriga nas grandes fortunas, nos milionários, nos bilionários, é que todos eles dizem assim: se hoje tudo fosse embora, se eu perdesse tudo agora, quanto tempo eu levaria para me reestruturar? Todos eles, sem exceção, Muito mais dizem assim, rápido, no início, que eu conversei com o empresário esse dia, ele falou assim: quando eu comecei eu tinha 40 mil na conta. Se eu hoje não tivesse, você sabe quem é, né? Aham. Se eu hoje não tivesse nada, eu tinha me reerguido mais rápido do que na época que eu tinha 40 mil na mão. A expertise é outra. Mas o que vale mais hoje? O que todo mundo fala, né? Você prefere ter X a mais, né? Ou você prefere ter a sua cabeça de hoje com 15 anos de idade, com 20 anos de idade? 100% da cabeça de hoje. Você nem responder, precisa. Então não é, a gente já vê que não é financeiro, é conhecimento. Exatamente. O que eu costumo falar, ô Thiago, é que a vida não é sobre dinheiro, a vida é sobre pessoas. As pessoas nos levam do caminho A ao caminho B. Né? Quando a gente tem um problema na vida, a gente não tem que perguntar como resolver esse problema, mas quem vai me ajudar a resolver esse problema. Eu acho que é por aí. Exato. É importante dizer também que aqui, além de todos esses produtos que a gente falou, existe também essa possibilidade da pessoa segurar um capital. Porque vamos lá, guardar na poupança a gente já está cansado de saber que é perder dinheiro. Mas tem muitas pessoas que acham que é a maneira mais segura de proteger capital. Nunca foi, né, Tiago? Nunca foi. E eu acho que quem ainda pensa assim é porque de fato não teve oportunidade de ter um conhecimento maior acerca do mercado financeiro. Né? Você utilizava a poupança há muitos anos atrás, mas eu falo muitos mesmo. Sim. Desde que a gente evoluiu o mercado financeiro, de longe hoje uma das piores formas que a gente tem de Olha o investir. Collor, né? O Collor confiscou a poupança, né? Exato. Eu Então, acho que assim, o Collor não deve ter confiscado a LFT na época, confiscou? não. Então. E digo mais, você hoje tem uma gama tão grande que você disser que está na poupança porque é conservador, É bobeira. é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Né? Você tem diversos produtos que são conservadores, tão quanto, né? Tesouro Selic. Tesouro Selic. Rende mais que poupança e tem mais Exato. segurança que Então é poupança. falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então você pode continuar sendo conservador,
ter o seu perfil, que a gente respeita. Né? Zerações. Traduzindo, risco zero. Risco zero. Exatamente. Risco zero. E você vai ter uma rentabilidade muito maior. Sim. Né? Rodolfo, você que é dos commodities, só para colocar sua participação nesse podcast tão especial, você acha, por exemplo, que é possível substituir essa grana que as pessoas gastam em seguros também com uma proteção ali na bolsa? Porque você, por exemplo, acompanha diariamente esse tipo de coisa. O que eu faço na bolsa, utilizando da bolsa, é para realmente transferir o risco. Então o risco ele vai continuar existindo nesse mercado de commodities. Só que não é seu mais. Justamente. Então o que eu vou fazer é o seguinte, poxa, eu tenho lá milho na minha mão e eu tô com ele armazenado. Poxa, eu vou transferir esse risco para alguém, porque se o milho cair, eu tenho lá 100 mil sacas de milho no armazém, que se cair tá na minha mão. Então o que eu faço? Eu vou na bolsa e vendo. Quando eu vendo e o mercado cai, ele cai no físico e na bolsa. Só que se ele cai na bolsa, Eu ganho. eu ganho dinheiro. Então eu transferi o meu risco para alguém. Na Quem é essa bolsa, pessoa? a volatilidade de novo. exatamente. Na bolsa, em commodities, o hedger, ele vende o risco dele pro especulador. Né? O hedger é o cara que está protegendo a posição dele. Exato. No caso, quem, por exemplo, um produtor rural de milho, está preocupado com a queda do preço. Né? Então ele entra vendido em milho, se o milho cair, ele ganha dinheiro no físico, perde dinheiro no físico, ganha na bolsa e zero. Ele segura ali o risco que ele está disposto a correr. Exatamente. Né? E que é algo ainda muito mal trabalhado no nosso mercado, né? Porque assim, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, se eu não me engano, perde só para os Estados Unidos. Sim. Né? E a nossa bolsa, nem de longe, né, tem um nível de liquidez que Chicago tem. Chicago você roda cerca de 9 a 10 vezes o mercado mundial de soja, você roda em um ano na bolsa de Chicago. Então a liquidez é muito grande. Sim. É muito grande. Maravilha. Deixa eu agradecer a presença do Thiago aqui. Quero dizer, Thiago, nunca foi tão especial poder fazer esse podcast, viu, Pedro? Eu tô me sentindo muito honrado hoje. Quero agradecer diferente. De coração. Obrigado, gente. Não só pela oportunidade de estar aqui, mas também esse relacionamento. Porque não é por acaso que vocês chegaram aqui. Vocês têm de sobra conhecimento e têm essa acessibilidade incrível. Muito obrigado. E assim, Thiago. Obrigado eu gostaria de fazer um a vocês por terem adendo. vindo. Pois Pode não? falar. Faz um adendo Deixa eu fazer um aí. agradecimento especial aqui. Já tem 2 anos e pouco que eu tô aqui junto com o Thiago na Voga. Eu acho que é uma oportunidade incrível de estar aqui. Eu fui indicado para cá por um amigo que nem está aqui, ele está em outro escritório, Tarek. Até um abraço para você, Tarek, e quero te falar um negócio. Estou muito satisfeito, acho que você também estaria. Então, qualquer dia a gente conversa. E assim, é um escritório que tem um clima muito bom, né? Então Sim. entre as pessoas, não é aquele clima de concorrência, de puxar tapete. É um ambiente muito legal para se trabalhar aqui e eu agradeço demais. E assim, estou super satisfeito. Não, Eu tenho 14 anos de mercado, passei por alguns escritórios e para mim aqui foi o Deixa eu melhor complementar deles. o Rodolfo, que isso aqui é legal. A gente sempre acha que para crescer, a gente não, né? Mas o mercado, principalmente o mercado financeiro e tal, que você tem que ter metas muito agressivas. Dar pedrada. Você tem que dar pedrada, canelada, passar tapete, etc, né? Sofra. Pra subir. E você escuta muito isso, né? Assim, em bancos, escritórios, né? Você Tem banco e tem apelido aí, né? Tem, o pessoal tem burnout, né? E sai pra trabalhar e etc. E aqui eu tenho orgulho de dizer que a gente não é perfeito, né? Obviamente, Não, a gente tem não. muitos defeitos e tal. Mas o clima organizacional é leve. Com certeza. Então, você tem que vir feliz, trabalha, porque você se dedica muito mais. Assim, às vezes, a gente tá com a turma aqui, expediente, acaba 6, 6:30, aí eu pego uma pessoa aqui 9, 10, a gente não pede pra ninguém ficar aqui até 9, 10. Se você for ver aqui o escritório hoje, for andar pelos andares, você vai ver que o escritório ainda tá cheio. E ninguém precisa ficar aqui até agora, entendeu? Nem precisava ter vindo hoje. Não, nem precisava ter vindo hoje. Mas você vê que a turma tá aí, trabalhando, chega cedo, vai embora tarde, porque gosta. E eu acho que isso é que faz a diferença do pessoal falar, pô, eu gosto de estar aqui confortável. É melhor do que falar que tá ganhando dinheiro pra mim. Não, mas assim, Porque Com certeza. o dinheiro vai ser consequência. É Ele vai consequência. vir leve. quando a pessoa tá assim. Vai mas vir, assim, ó, olha, isso que o Rodolfinho falou é interessante, mas, exemplo, né? Eu trabalho na Asset, né? Então, e eu me senti à vontade o suficiente, né? Porque esse é um podcast independente, não tem vínculo com o Grupo Voga. Sim. E eu me senti vontade
o suficiente para falar de conflito de interesse. Né? Porque a gente tem um monte de empresa... E você me perguntou, posso falar de conflito de interesse? Perguntei nos bastidores. Vamos não, vamos embora, pode perguntar o que você quiser. Né? Isso que eu achei bacana. Sempre, na verdade, é uma coisa muito boa mesmo, essa liberdade. E eu vou falar um negócio, quem trabalha em asset, a verdade é essa, né? Não é puxando sardinha pro meu lado. Poxa, eu não ganho dinheiro com produto, sou proibido por lei de ganhar dinheiro com produto. Então, cara, tem pavor de conflito de interesse. Então, assim, isso foi bacana, porque, cara, é um assunto espinhoso, né? Porque tem um escritório de AI, ok, existe o potencial de conflito de interesse, sim, mas bons profissionais sabem mitigar esse conflito de interesse e colocar o cliente em primeiro lugar, né? Então, assim, o que eu achei bacana foi que eu pude entrar com vocês, os sócios fundadores, num assunto tão espinhoso, porque é fácil, né? Tem muita empresa por aí que fala assim, estamos ensinando o brasileiro a investir melhor, né? Um monte, mas um caminhão. Mas, cara, para inglês ver é muito fácil. Agora eu quero ver aqui, né, ao vivo, no YouTube, colocar a cara a tapa e falar assim, bate que eu seguro. Né? No dia a dia, né? No dia a dia. Assim, o discurso todo mundo Exato, tem, né? o discurso todo mundo tem. E é impressionante. Inclusive, parabenizar, Thiago, e dizer que tá só começando, cara. Eu tô chocado com esse rooftop e quero ver no dia que a galera aí do Bossa Nova vier. Eu quero conhecer o João Kepler. O João vocês Kepler, estão super convidados. E agradecer vocês por terem vindo de verdade. Assim, acho que é um trabalho muito legal, muito importante, porque dá visibilidade para o nosso trabalho. Né? Eu falo nosso mesmo. Como profissionais do mercado financeiro. Profissionais. E estamos sempre de porta abertas, de verdade. Sempre que vocês quiserem vir, os eventos todos que a gente vai fazer, a gente pretende chamar abrir espaço, dar voz para os outros escritórios, para as gestoras, para quem é do mercado financeiro, para defender ponto de vista, para ter argumento. Então, quem quiser vir, está super bem-vindo e pode ter certeza que a gente vai agitar esse espaço aqui. Bom, deixa eu agradecer só mais uma coisa. Diga, Rodolfo. Thiago, muito obrigado pelo Voga Night que vocês organizam e obrigado também pelas festas de final de ano que são sensacionais. É isso aí. A última que eu fui é trancoso. Nada melhor que um colaborador feliz, né, Rodolfo? Job description, né? Você tem faz parte da leveza do dia a dia. Exatamente. Bom, pessoal, inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário nesse vídeo. Eu queria deixar um abraço aí especial pro Lohan, né, e pra Ana, sócios fundadores da Milk Moo. Esse aqui é um podcast de empreendedorismo e mercado financeiro. Então deixa suas dúvidas, pergunta o que quiser, que a gente responde aqui na maior boa vontade. Cara, esse foi um podcast que eu não dei nenhuma rata, né? Olha só. Como você diz, você tá melhorando, viu, Pedro? Parabéns. Inclusive dizer que o Pedro vai escolher o sabor de um novo milkshake da Milk Moo. Exatamente. E o nome parece que já tá dado. É Milionário o nome? Milionária, tem que ser nome de vaca. Milionária. Milionária. E aí eu já dei a sugestão, ele falou assim, mas de que sabor eu coloco? Eu falei, coloca milho no meio desse milkshake aí, Milionária. Inclusive agradecer, Thiago. Até a próxima, um evento nós vamos estar aqui para cobrir. Vamos lá. Pessoal quiser seguir nas redes sociais, onde que encontra todo o grupo Voga, pessoal? São 6 empresas, né? São 7 empresas, na verdade, 6 mais a holding. Mas eu acho que a gente pode botar descrito, né? Sim, pode. A gente vai colocar lá na descrição. São 6, 7 perfis do Instagram. E seu perfil? O meu é @thealvin, que é Thiago Alvin. Thiago Alvin. Só que o D é aquele THE, né? Americano. Pronto, lá, né? The Alvin. Tentei botar Thiago Alvin, mas já tava tudo ocupado. Eu falei, cara, vou ter que inventar alguma coisa aqui. A gente coloca o seu na descrição lá também. Tá tudo na descrição aí, galera. E Bom, fica Thiagão, aí com imagens desse lugar incrível, né, Pedrão? É fantástico, assim, a gente... Vamos finalizar com... Os nossos seguidores já viram, né, lá as imagens que a gente captou por drone, que é um espaço lindo, mas é muito mais bonito quando a gente vem aqui pessoalmente. Então fica o convite aqui, quem for de Brasília, Goiânia, venha pessoalmente conhecer essa sede aqui, tá? E se quiser, me convida, eu venho também, a gente pode organizar, né, Guilherme? Com certeza. Aqui pessoalmente com você, né, e bater aquele papo, né, é um prazerzão. Bom, vamos com tudo. Tem o Wall Street Bull e aqui tem o Blue Bull que você vai ver nas imagens. Exatamente. Um abraço e até a próxima. Valeu, Thiagão. Obrigado. Tchau.